Oi galera Globinha, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje chegou a hora da gente falar sobre aquela temporada que é a mais especial da TV Globinho. Se não é a mais especial para você ou para a maioria dos fãs, mas para mim, pelo menos, é a temporada mais especial do programa. Foi quando a TV Globinho voltou a ser diária, né? Então, se você gostava desse ano aí de 2008, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e vem com a gente. Em 2008, aconteceu o fim da TV Xuxa e o fim do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que infelizmente não estavam registrando boa audiência nessa época, né? Nessa fase aí, a programação infantil da Globo competia com o programa Bom Dia e Companhia do SBT, que era um programa que não apresentava novidade há muito tempo em termos de desenho animado, nem tinha uma mega estrutura de cenário, nada disso, mas que era um programa que registrava muita audiência por conta do público querer sempre ligar para o programa para ganhar PlayStation e essa coisa. Então ficou muito difícil, muito complicado da Globo competir aí com tudo isso. Então a Globo achou melhor que para ter força para competir com a concorrência, teria que ter um programa que tivesse foco nos desenhos animados e que fossem animações, em geral, novas, né? Então, nada mais justo do que ser a TV Globinho. Então, o programa passava de segunda a sexta-feira, de 9h30 ao meio-dia, sendo essa a extensão máxima da TV Globinho, né? 2h30. Foi a partir daí que o programa começou a alcançar essa longa duração. E aos sábados o programa era exibido de 8 horas da manhã até as 10h30, ou de 8h30 às 10h30, enfim, dependendo aí do sábado, né? Que geralmente era um dia que exibia programas esportivos. Nessa temporada do ano de 2008, o programa estreou numa terça-feira, né? Essa nova TV Globinho estreou numa terça-feira, que era uma coisa tão incomum assim, mas no dia 31, na segunda-feira, 31 de dezembro, foi a última TV Xuxa, normalmente. Na terça-feira, a TV Globinho assumiu aí sua programação. Bom, galera, a primeira TV Globinho de 2008 tá acabando, mas tudo bem, não tem problema, porque esse foi o primeiro de muitos programas que a gente vai curtir juntos esse ano. Afinal, a partir de hoje, a TV Globinho voltou a ser diária de segunda a sábado, então eu espero você amanhã, tá bom? Um beijo grande, feliz aniversário pro meu irmão, Jean, que tá lá no Japão. Tudo de bom pra você, viu? Eu espero vocês amanhã. Beijo grande, sayonara, tchau, tchau. Nessa temporada, nesse início de 2008, era uma fase em que a Globo exibiu talvez o último anime inédito da TV Globinho, foi exibido naquele ano, que foi o Zatch Bell, tá? Que era um anime que passava naquele ano na TV Globinho. Outros desenhos eram, já nessa época, em Yu-Gi-Oh!, né? O Bob Esponja. Bob Esponja! E o Aladdin, que era sempre o primeiro desenho a ser exibido na TV Globinho. A noite dará e o dia também. É sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem. Também era transmitido o desenho, se eu não me engano, As Três Espiãs Demais, né? Nessa fase aí da TV Globinho. Ainda hoje na TV Globinho, você vai se divertir com as missões alucinantes de Três Espiãs Demais. O programa segue, como todos os outros anos, com aquele cenário que todo mundo já conhece, com aquela mesma abertura, mas aí no iniciozinho de abril, finalzinho de março para início de abril, o programa muda a sua cara, né? Traz desenhos novos e traz um cenário novo também. A abertura não muda, a abertura continua sendo a mesma, mas o cenário passa a ser aquele cenário que tinha aqueles puffs coloridos em volta, né? Aqueles quadrados coloridos em volta ali da Giovana. No cenário, e a logomarca do programa, que era no piso, aquela logomarca desenhada, ela passa a ser no teto, né? Que aparece poucas vezes ali. Bom dia, boa terça-feira, pessoal. Tá na hora, vamos ficar bem acordado porque essa vai ser uma manhã inesquecível, cheia de aventuras. Vamos embarcar para o mundo dos desenhos animados. Comigo, 5, 4, 3, 2, 1, decolar. Está entrando no ar a TV Globinho. Era um cenário muito simples, um cenário bem pequeno também, era um cenário bonito, bem colorido,
né? Mas era um cenário muito pequeno, né? Se comparado com as temporadas seguintes, como a gente vai ver aí, né? E nessa época, a grade de desenhos era da seguinte maneira: a Giovanna Tominaga fazia a primeira chamada para o desenho. Agora, ela não anunciava mais qual era o desenho que iria ser exibido, porque antes as apresentadoras faziam uma chamada para o desenho e vinha um desenho só depois da chamada. Agora não, agora ela fazia a chamada e vinham 3 desenhos. Então, ela não falava mais qual era o desenho que ia passar e nem dava mais aquele spoilerzinho do episódio que iria ser exibido. Então, ela simplesmente abria o programa, dando bom dia, falava com o pessoal de casa e chamava o desenho. E aí, logo na sequência, entrava Bob Esponja, que era sempre o primeiro desenho que era exibido na TV Globinho. Bob Esponja! Outro desenho também que era transmitido nessa fase, Mickey e Donald, né? As aventuras de Mickey e Donald, de Pateta. As aventuras de Mickey e Donald. Né? Era sempre o segundo desenho. O terceiro desenho animado era Brandy e Sr. Bigodes, as aventuras de Brandy e Sr. Bigodes, que inclusive é uma animação que eu acho muito legal, acho que foi muito injustiçada pela galera da TV Globinho. Muita gente não gostava desse desenho, mas eu acho um desenho sensacional. Era uma animação da Disney, né, que ela se passava na floresta amazônica aqui no Brasil, né? Contava a história de uma cachorrinha que caía de um avião e vinha parar aqui na floresta amazônica junto com o seu amigo, um coelhinho chamado Bigodes, né? Era um desenho muito, muito humorístico, assim. As aventuras de Brandy e Sr. Bigode. E depois vinha o intervalo e a segunda chamada da Giovanna Tominaga para a TV Globinho. Então, ali, nessa segunda chamada, entravam os Padrinhos Mágicos, era o primeiro desenho do segundo bloco. Padrinhos Mágicos! Tô sabendo! Logo na sequência, entrava, acredito eu, que Avatar, a Lenda de Aang. Água. Terra. Fogo. Ar. Avatar, a Lenda de Aang. Passava em Yang-Oh. E com as aventuras dos heróis mais pirados do pedaço, em Yang-Oh. E quem encerrava esse bloco era a nova temporada das 3 Espiãs Demais, né? 3 Espiãs Demais. O terceiro bloco da Giovanna, depois do intervalo, ela fazia mais uma chamada para os desenhos animados. E ali entrava... Esse horário das 11 horas da manhã foi um horário muito complicado nesse ano da TV Globinho. Porque muitos desenhos que foram exibidos ali naquela faixa não deu certo. Os Vingadores. Então, por exemplo, começou com X-Men. Né? Depois de um tempo, pouquíssimo tempo depois, estreou Sigma 6, que foi um desenho que também não foi bem aceito. G.I. Joe Sigma 6, code name for a highly trained special mission force. Its objective, stop Cobra, stop Cobra. Sigma 6, be a hero. G.I. Joe will turn the tide. Be a hero. Sigma 6 is on your side. Né? Com o tempo, esse desenho também deixa a grade de programação da Globo e passa a ser o Quarteto Fantástico, né, nesse horário aí, que foi quando finalmente a Globo conseguiu se acertar nesse horário das 11 horas da manhã. Inclusive é um desenho muito bom, esse desenho Quarteto Fantástico, né? Quarteto Fantástico. Logo na sequência, após esse desenho, entra o Power Rangers SPD, a nova temporada do Power Rangers, que era exibida ali, né? Tem ação, aventura e os vilões mais sinistros da galáxia. Power Rangers SPD, agitando a tela da TV Globinho. E o final do programa era exibido Os Simpsons, que foi simplesmente o desenho de maior sucesso da TV Globinho naquele ano de 2008. Era um desenho que fazia sempre o programa fechar com 12 pontos de média. Rede Globo apresenta Os Simpsons. TV Globinho
Globinho nessa época ia muito bem a audiência, né? Antes a faixa das manhãs oscilava entre 6, 7 pontos, raramente dando 8. Agora com a Giovana o programa tinha de 8 pontos de média, a programação da Globo, das manhãs, e ia até 12 pontos de média. Não era difícil a emissora fechar com 10, 11, até 12 pontos de média, né? Sendo líder de audiência aí. Mas também foi um ano em que a Globo enfrentou algumas dificuldades, né, em audiência nesse ano. Nessa época teve o caso Nardoni, né, da menina Isabela, e também teve o caso da Eloá Cristina. Então foi durante esse período aí, a Rede Record, ela tirava a liderança da Globo, né? Ela deixava a Globo e o SBT na segunda colocação. A Globo registrava uma audiência excelente de 11 pontos, mas a Record tinha mais, chegava até a 14 pontos, porque na época o único jornalístico que estava no ar no horário das manhãs era o Hoje em Dia. E esse programa, tanto esse programa quanto o Balanço Geral, fazia um sensacionalismo muito grande em cima desses casos, desses dois casos aí, da Eloá e da Isabela Nardoni. Então, muitas vezes o público acabava migrando para a Record, né, involuntariamente para a Record, que era o único canal. A Globo e o SBT exibiam desenho e a Record era quem estava passando, falando noticiários sobre esse caso, né? Então isso deixava a Record em primeiro e a Globo em segundo, mas não por conta de alguma dificuldade da TV Globinho, mas sim por conta do sensacionalismo que a concorrência fazia em cima desses casos policiais. O que não está errado, né? Porque cada emissora usa as suas próprias armas, né? Então, quando chega a programação do mês de julho, estreiam alguns desenhos novos na TV Globinho, né? Transformers, a nova geração. Inspetor Bugiganga. Então teve a volta de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Teve a volta da primeira temporada do Digimon, que antes era exibido só no sábado, passa a ser transmitido somente de segunda a sexta também. E também estreia o primeiro desenho, né, que era exibido aí da TV Globinho nessa fase, era o desenho Witch, né? A gente notou que a Globo estava tentando meio que rivalizar com os desenhos do SBT. Então o Witch, ele é um desenho que é muito parecido com o Clube das Winx, que era exibido no Bom Dia e Companhia, né? É um desenho, só que lá no SBT era só fadas, e nesse somente fadas, né? Esse desenho da Winx, né? Enquanto que na Globo era um desenho que o Witch era um desenho que meio que misturava fadas com bruxas. Só que ao contrário do que muita gente pensa, o Witch não é uma cópia de Winx, tá? O Winx estreou primeiro aqui no Brasil, mas na verdade é exatamente o contrário, né? Muita gente fala que o Winx é uma cópia do desenho animado Witch, tá? Então, assim, esse desenho era sempre o primeiro desenho que era transmitido na TV Globinho nessa fase. Né? Depois, mais para frente, a Globo começa a enfrentar alguns problemas judiciais quanto à exibição do desenho animado Os Simpsons, né? Que a Globo, o Ministério da Justiça chega a proibir que Os Simpsons seja transmitido dentro da TV Globinho por se tratar de um desenho adulto,
né? Então, com isso, os Simpsons, a Globo perde o seu principal trunfo, que era o desenho dos Simpsons, e os novos desenhos acabam não agradando, né? A Globo estreou também naquele ano alguns desenhos que não fizeram muito sucesso, como Família X. Família X. Por exemplo, os Substitutos, né? Que foi outros desenhos. Inclusive, essa animação dos Substitutos é um desenho da Disney, mas que é bem raro, né? De você encontrar ele em português brasileiro na internet. Né, talvez justamente por não ter feito muito sucesso. Inteligente e talvez um pouco brega, chamando substitutos. Chame os substitutos. Lá vem os substitutos. Rabiscos Ariscos. Disseram até que chegaram a transmitir Cat Dog, eu não me lembro disso, mas né, foram animações que não repetiram o mesmo sucesso ali dentro do TV Globinho, né? O programa só voltou a se acertar novamente, até porque naquela época o SBT estreou Naruto também, que deixou a Globo, né, em maus lençóis também. Mas a Globo voltou a se acertar na reta final do ano ali, entre novembro e dezembro, que foi quando a Globo conseguiu trazer de volta os Simpsons e estreou algumas animações que fizeram muito sucesso, como por exemplo, A Caverna do Dragão, que já estreou nessa temporada, eu não me lembrava, mas foi nesse ano. Caverna do Dragão. São Sony Pictures Entertainment. O espetacular Homem-Aranha. E o desenho animado do Jorge, o Rei da Floresta, né, que era sempre a primeira animação que era exibida ali na TV Globinho. George, o Rei da Floresta. Então foi um ano, 2008, foi um ano de altos e baixos, né? Teve aqueles meses em que o programa foi muito bem, que foi janeiro, fevereiro, março, abril. Teve aqueles meses em que não foi tão bem assim, que foi de abril ali em diante. E depois teve uma recuperação na audiência ali do meio para o fim do ano, que geralmente a TV Globo empatava com o Bom Dia e Companhia. Então foi um ano de altos e baixos, né? Teve momentos em que foi muito bom, teve momentos em que a audiência não foi tão boa assim, né? Nessa temporada aí de 2008 também aconteceu uma coisa que foi muito legal, né? Que foi o especial de Natal exibido à noite da TV Globinho, né? Depois do especial Xuxa e as Noviças. Boa noite, Feliz Natal, Brasil! E aí, tá todo mundo esperando a visita do Papai Noel, não é? Bom, então enquanto a gente aguarda o bom velhinho, que tal curtir os desenhos super legais aqui no especial de Natal da TV Globinho? Vamos ter os Simpsons, os Pinguins de Madagascar, gostaram, né? Então, pra abrir a festa no clima, vamos convocar dois amigos de longa data. Com vocês, Mickey e Pluto em Um Natal Bom pra Cachorro. Às 11 horas da noite, entrou a TV Globinho especial de Natal, apresentada pela Giovanna Tominaga, com direito a uma árvore de Natal no cenário, enfeites ali em volta, né? Enfeites natalinos. Ela estava de vermelho, com vestido vermelho, ela estava muito linda nesse dia. E ela chamou os seguintes desenhos. Aconteceu de novo no Natal do Mickey, que esse desenho aí, ele foi, na verdade... Ele é um desenho de longa-metragem dividido em 3 episódios, tá bom? No caso, o que passou foi apenas o último episódio, que é Um Natal Bom para Cachorro, do Pluto e o Mickey, né? Logo na sequência entra o desenho Os Simpsons de Natal, um episódio ainda da era clássica dos Simpsons ali, daquela era mais antiga. Foi um episódio que foi exibido no horário da noite, não tinha como ser diferente, foi o desenho mais popular exibido naquele ano na TV Globinho, né? E logicamente ele devia estar ali no horário da noite, já que no horário da noite, né, 11 horas da noite, não tinha problema nenhum exibir esse desenho. E o último desenho que foi exibido nessa noite de Natal foi Os Pinguins de Madagascar em Missão de Natal, né? Então foi isso. E foi ali
né, esse especial de Natal Noturno da Giovana, que marcou a história da TV Globinho, e eu, com certeza, quem assistiu naquela época deve se lembrar até hoje que foi muito lindo, porque a gente se sentiu um pouco estranho, né, eu, por exemplo, me senti um pouco estranho, porque eu tava vendo tudo aquilo que eu via de manhã, eu tava vendo de noite, né, no horário da noite no Natal, mas foi muito gostoso esse Natal aí. Em janeiro e fevereiro, o programa estava líder disparado de audiência, sempre acima dos 9 pontos de média, né? Em fevereiro, a Giovana Tominaga comemora os 1.440 programas à frente da TV Globinho. Então, vocês, não é que o programa 1440 já tá acabando? Nossa, como o tempo voa, né? É por isso que a gente já tem tanto programa no ar. Obrigada a todos vocês, inclusive a turma que cresceu com a gente, pela companhia, pelos bons momentos que passamos juntos aqui na TV Globinho, viu? Espero que a gente continue assim até o ano 3000, já pensou? Uma boa tarde pra todo mundo, 1440 beijos e até amanhã, turma. Tchau, tchau. Né? E no dia 28 de fevereiro de 2009 acontece a despedida da Giovana Tominaga. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Deixa seu like, compartilha, comenta, fala aí embaixo que eu quero saber qual era seu desenho animado preferido. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.